Durante um grande período, a produção de cevada nacional estava basicamente no Rio Grande do Sul, principalmente na década de 70. Porém, ao longo do tempo, isso foi se modificando e hoje, um dos principais produtores de cevada no Brasil é o Paraná. Dos 10 maiores produtores de cevada no Brasil, 7 são daqui, do Paraná. Entre eles, vários nos Campos Gerais, a exemplo de Tibagi e Ponta Grossa. Mas também a produção acontece em Arapoti, Castro, Carambeí, Ventania, Piraí do Sul, Teixeira Soares, entre outros. Os dados são do IBGE, Produção Agrícola Municipal de 2020. Hoje nós vamos conversar com Eliezer e ele vai explicar para nós como tem trabalhado aqui a cevada na região dos Campos Gerais, especificamente aqui na região de Arapoti, pela cooperativa Capal, que faz parte também do trabalho da maltaria, né? Certo. A cevada representa uma alternativa para as outras culturas de inverno, como o trigo e a aveia, Eliezer? Sem dúvida, Toninho, a cevada é uma excelente alternativa de cultura de inverno. Ela tem um alto teto produtivo, é uma cultura que produz um grande volume de massa, como a gente pode ver no campo, né? Ela é uma alternativa interessante, pois em áreas onde se faz o cultivo do trigo em toda a safra, o trigo sofre um pouco mais com doenças. Então a cevada é uma opção para essas áreas e quebrar esse ciclo de doenças. Além disso, a cevada é uma alternativa também em áreas de média fertilidade. Normalmente nas propriedades o trigo é cultivado nas áreas de maior fertilidade e as áreas de menor fertilidade é trabalhado com aveia, buscando melhoria de solo. E a cevada é uma alternativa rentável para essas áreas e além disso ela vai deixar uma boa cobertura. Na safra passada a gente viu que a cevada tem uma tolerância maior à geada comparado com o trigo. Então esse é um outro ponto, uma outra vantagem da cevada, que ela permite é possível iniciar o plantio da cevada mais cedo e devido a essa tolerância que ela tem em relação à geada. Também o ciclo da cevada ele é uma cultura de ciclo mais rápido comparado com a maioria das cultivares de trigo que a gente trabalha. Então essas vantagens tornam a cevada uma excelente alternativa de cultura de inverno. Entendo. Existem vários tipos aí de cevada, né? Quais são as ideais aqui para esta região, especificamente para maltaria e para o uso da cervejaria? Certo. As variedades trabalhadas na nossa região, elas foram validadas pela Fundação ABC e pela FAPA para atender às nossas condições, entregando um alto teto produtivo e qualidade adequada para a maltaria, para a indústria cervejeira. Entendo. A maltaria vem industrializar a região, né? E o solo dos Campos Gerais, ele é específico para esse tipo de trabalho? Vai dar uma cevada diferenciada, ou seja, para que lá na frente o consumidor possa ter aí também uma cerveja com gosto especial? Com as variedades trabalhadas, elas estão adaptadas para a nossa região para entregar tanto produção quanto qualidade para a indústria. Nas últimas safras, a gente percebeu que a cevada produzida aqui na Capal se destacou em relação à qualidade para a indústria. Então a gente está no caminho certo em relação à variedade, né? Que nós estamos plantados na região buscando produtividade e buscando qualidade de grãos para cervejaria. E quando não dá certo para cervejaria, né, para maltaria, essa cevada pode ser utilizada em quê? A cevada tem uma outra qualidade muito importante, que quando ela não atende os padrões da indústria, ela é um produto com excelente qualidade bromatológica. Então ela é utilizada na matéria-prima para a produção de ração. Só o grão e a parte do volumoso também pode ser utilizada para feno? Pode ser utilizado também. Em relação ao grão, para atender a maltaria, esse grão precisa atender algumas características de qualidade. Quando as condições de clima não são adequadas e se ela não atender essas características, tem a opção de ser utilizado esse produto para ração. Em relação à avaliação econômica, né, do trabalho de implantar a cevada
no sistema de produção da propriedade. O que você pode explicar isso para nós? Quais são as vantagens do produtor observar aí esse ciclo, né? Que você possa aí fazer realmente uma rotação de culturas, não pensando, vou pensar só na cevada, ou vou pensar só na soja ou só no milho, mas pensando num todo, para que somando-se as partes positivas e tirando as negativas de cada cultura, você tem um saldo positivo quando você olha o conjunto do que você trabalhou na sua propriedade. Você pode explicar um pouco sobre isso? Perfeito, Toninho. No momento que vai fazer o planejamento da safra da propriedade, importante considerar no sistema de produção a rotação de culturas. A cevada, ela vem contribuir nessa questão, pois permite você quebrar aí uma pressão de doença que está sofrendo a área onde você está cultivando trigo sobre trigo. Então ela entra como uma alternativa nessa situação e, como eu comentei, nas áreas onde se precisa fazer uma melhoria de solo. A cevada ela entrega um volume de palha muito alto, então ajuda nessa questão. O que a gente tem ouvido de relato de alguns produtores é que em áreas onde eles cultivaram cevada um destaque na produtividade da soja. E isso a gente observa nessas áreas onde o planejamento da propriedade é feito de forma a se preocupar com a rotação de culturas, entender dentro da propriedade aonde eu vou plantar o trigo, aonde eu vou plantar a cevada e aonde às vezes eu vou plantar a aveia. Às vezes a gente ouve falar um pouco de preconceito em relação à cevada, né? Ela é mais difícil que o trigo, ela é mais enjoada que o trigo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque parece que alguns produtores tiveram experiência não com o tipo de cevada que vocês estão implantando aqui na Capal, né? Implantando aqui nessa região. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, comparado com o trigo, a cevada se destaca, por exemplo, na questão que as variedades disponíveis elas já passaram por um processo de melhoramento e elas são resistentes à doença chamada oídio. Então, essa doença ela não está presente hoje nos nossos campos de cevado, porque as variedades trabalhadas elas são tolerantes a essa doença. Da mesma forma como no trigo, é importante a atenção, acompanhar a lavoura, acompanhar as condições climáticas, para, quando necessário, adotar os manejos adequados para garantir a produtividade da lavoura. Você pode mostrar para nós esse campo, como é que está o desenvolvimento desta cevada e qual a variedade plantada aqui? Sim, Toninho, nós estamos numa área aqui da variedade Irina e perceba que é uma lavoura com um grande volume de massa e, olhando as plantas de cevada, a gente percebe que as folhas estão bem sadias. Então é uma lavoura que está com uma excelente sanidade foliar e aqui a gente busca esses altos tetos produtivos da cevada. Esse material aqui você acredita que por futuro possa dar bons grãos? Sim, aqui a gente está com uma expectativa de bons resultados em relação à produção e qualidade. Até no momento o desenvolvimento está muito bom. Então os técnicos da Capal, né, como você visita constantemente esses cooperados que estão trabalhando na cevada para fazer um manejo adequado? Sim, nós acompanhamos as propriedades, né, e acompanhamos as culturas do plantio até a colheita para entender em cada momento dessas culturas o que é necessário fazer em relação a orientações de manejo para o produtor para buscar os melhores resultados.